Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, fazendo vibrar os nossos sentimentos mais purificados. Deixemo-nos envolver por essa brisa leve que o vento traz. As primeiras horas da manhã deste dia, neste ambiente espiritual preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade, para juntos sentirmos a presença de Jesus em nossas vidas, deste irmão maior, que em nome de Deus é por nós, tutelando este planeta, que a cada dia mais progride em direção à perfeição. Nós, Senhor, pequeninos que nos reconhecemos ser, nos curvamos diante da grandeza do Seu amor, para Te pedir, Senhor, humildemente, que nos faça instrumentos do bem e da verdade, onde quer que estejamos, com quem estivermos, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja pautada no trabalho do bem constante. Fortalece-nos o ânimo, Senhor, e infunde em nossos corações o vigor do bom ânimo. Amparados e aconchegados pelos amigos espirituais que solenemente se apresentam nesse ambiente, iniciamos nesta hora as reflexões sobre o Evangelho. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro deste item das bem-aventuranças quanto aos aflitos, estamos refletindo sobre o suicídio e a loucura. E vamos entender hoje esse desfecho da compreensão que a doutrina espírita nos traz de uma forma muito abrangente, esse aspecto muito importante da nossa evolução, que é o valor da vida. O item 17 diz assim: o Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar sua vida. Então, foi o Espiritismo que veio trazer a comunicação mediúnica através dos espíritos nobres que deram complementação à codificação, para eles darem o testemunho pessoal deles, o que é mesmo o suicídio, o que é mesmo abreviar a vida, o que é mesmo violar a lei máxima que existe no planeta, que é a lei de Deus, e que a violação máxima dessa lei é o suicídio. E dizer também que os espíritos nos alertam que a escala máxima do materialismo, a escala máxima, há uma infinita gradação de materialismo, a escala máxima é o suicídio. É uma resposta àqueles que ainda não se perceberam como espíritos imortais. Em muitas religiões ao longo dos séculos, dentro do cristianismo e de outras religiões ainda não cristãs, preconizou-se a imortalidade da alma, mas isso não repercutiu nos espíritos como sendo um fato. Parecia ser uma alegoria, porque isso vinha com muitas fantasias a respeito do que é mesmo a vida após a morte. E essas fantasias, essas impressões fantasiosas de que ou a pessoa tem o reino eterno, ou dorme para sempre, ou que a morte
a cessação de tudo, ou que teríamos um inferno ou um purgatório, ou outras abordagens, essas formas não repercutiram no espírito, porque nós somos espíritos que já desencarnamos centenas de milhares ou de milhões de vezes. E esse fato não se constata quando nós desencarnamos. Então foi necessário que os espíritos suicidas se comunicassem mediunicamente para dizerem aos homens encarnados o que era mesmo o suicídio. Então, o espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. Quais os motivos que nós temos para pensarmos melhor? A certeza de uma vida futura. De que espíritas o Evangelho de Jesus está falando? Dos espíritas sinceros. Porque há muitos de nós que somos espíritas simpatizantes e que estas verdades estão armazenadas no nosso campo mental intelectualmente, mas não nos compõem. E as verdades que nós vamos seguir na vida são aquelas que nos compõem. Olha a diferença. Então, eu posso evitar não desistir da vida se eu já tenho uma dessas verdades que me compõe, que é acreditar na justiça de Deus, de que eu estou no melhor lugar, com as melhores pessoas, com as melhores oportunidades para eu crescer, e que a minha rebeldia me faz sofrer mais. Quanto mais eu recuso aquilo que a vida me oferece, mais dor. Então, isto é a certeza que a doutrina espírita nos dá da vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. As bem-aventuranças de Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos. Então, estas aflições, elas são necessárias. Eu preciso dizer soletrando. Estas aflições são necessárias, porque é o remédio amargo às dores que nós trazemos. Mas elas podem ser amenizadas profundamente. Elas podem ser atenuadas profundamente. E atenuar, abreviar o sofrimento é da natureza de Deus por nós. E como nós vamos abreviar os tormentos íntimos? Aceitando-o com resignação. E aí nós vamos dizer, olha, isto que eu chamo de dor é para mim uma oportunidade de corrigir um traço doente do meu ser espiritual. E se nós tivermos conosco os nossos reais evangelizadores, aqueles que Jesus se destacou para nos ombrear a estrada, aqueles que vão nos compreender como espíritos, que nos momentos difíceis vão nos estender as mãos, que a hora que quisermos debulhar as nossas dores terão um ombro amigo, aqueles que têm a palavra clara e lúcida do Evangelho de Jesus pela sua experiência pessoal. São esses espíritos que são para nós os sinalizadores. E esses espíritos nós temos encarnados, a grande maioria, e desencarnados, porque nós temos os amigos espirituais encarnados, os nossos amigos pessoais. E quando nós aderimos a eles, é como se eles conseguissem temporariamente transfundir em nós as construções que lhes são próprias. É como se eles abrissem um manancial e nós mergulhássemos na sua psicosfera, nesse manancial, nessa seriedade, nessa alegria de viver, nessa responsabilidade para conosco e para com a vida, e mergulhando na convivência profunda com esses amigos nossos, que Jesus possibilitou reencarnassem conosco, é que nós vamos permear o nosso perispírito de valores que não temos ainda,
de sentimentos que não construímos ainda, de caráter que não estruturamos ainda, mas que eu usufruo. Eu tenho usufruto daquele benefício. Eu mergulho encarnações na psicosfera daquele espírito para eu ter estímulo de como é que eu vou construir em mim a alegria de viver e ser grato a Deus por onde eu estou, com quem eu vivo, para onde devo chegar, com docilidade. Nós estamos falando sob a inspiração desses espíritos que já fizeram isso conosco no passado. Desses espíritos que fundaram inúmeras colônias espirituais destinadas a socorrer os suicidas e, portanto, dementados, porque não há solução de continuidade entre a loucura e o suicídio. Então, esses espíritos que organizam colônias espirituais para este tratamento, quantos séculos serão necessários para que esse que transgrediu a lei máxima da vida pode se recuperar? São muitas encarnações, para ir devagar, redimindo e devagar alimpando da nossa constituição perispirítica o esgarçamento, os ferimentos, as distonias energéticas das mais variadas espécies que ainda trazemos em nós. Porque nós não podemos tratar a questão do suicídio rasamente, trabalhando apenas comportamentos externos. Isso não tem feito o efeito necessário. O saneamento é interno, é íntimo, mas sozinhos não conseguiremos. E muitas vezes os nossos familiares têm ali um grande expoente de amorosidade que reencarnou para sinalizar para toda aquela família. Mas de outras vezes não tem. Às vezes nós viemos em famílias consanguíneas, chamada injunção reencarnatória, com os nossos cúmplices, com os nossos comparsas, com os personagens das nossas tramas escusas do passado. E esse é então o papel do evangelizador de espíritos na casa espírita, de nós termos ambientes espirituais destinados a socorrer estes dos nossos irmãos que perderam o encanto pela vida, porque alheios à lei de Deus, estipularam crenças pessoais, as quais seguem cegamente. As crenças pessoais. E não é simples demover de um campo mental uma matriz de pensamentos arcaicos, secularmente estruturado, do não viver, do não existir, do não aceitar, do não concluir, do não melhorar. São estigmas fortes que o espírito traz como clichês no seu campo mental. Diluir essa nódoa não é simples, porque não se fará com pregações, não se fará com doutrinações, não se fará com castigos, ou ameaças, ou punições. Isso se fará pela experiência daqueles que já superaram e já um pouco mais amadurecidos, podem na convivência transfundir em nós a alegria de viver. Porque a alegria de viver, ela só acontece como uma consequência do estado permanente de gratidão do espírito. Gratidão a Deus por sermos conduzidos pelas suas leis. Gratidão a Deus por estarmos tendo oportunidade de ajuste dos nossos desatinos. E termos a oportunidade redentora da reparação dos nossos erros. E termos a felicidade de conviver com aqueles que têm por nós sentimentos respeitosos. Então, o espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. A certeza
de que, abreviando sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava. Então, todas aquelas fantasias, eu vou acabar com isto, isso eu não quero mais para mim, já que eu tenho que sofrer, eu sofro lá mesmo, e todas essas chamadas pensamentos equivocados que formam a nossa loucura, porque é esta loucura que gera o suicídio, acaba quando o resultado da desencarnação precoce nos aterrorizará. Não porque farão algo conosco, porque estaremos mergulhados no que fizemos conosco. Não são espíritos que vão nos perturbar após a morte. Somos nós mesmos que criamos um estado de horror para nós. E é tão lancinante que, se o espírito encarnado pensava não estar nos limites máximos da loucura, na hora que ele comete essa atrocidade perante a lei de Deus, ele entra nesse estado. E serão séculos para reconstruir esse psiquismo dilacerado pela morbidade do pensamento. Então, que se engana se crê em se matando ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos das suas afeições que esperava ali reencontrar. Eu vou dizer uma coisa bem impactante, para não dizer bombástica, meus amigos dão risada de mim quando eu falo isso. É um engano a gente achar que desencarna hoje, encontra mamãe, papai, tio, vovô, seu amor, tudo ali te esperando. Porque é uma densidade que tem uma diferença de potencial. Não que eles não estejam, mas nós dificilmente os percebemos nesse estado de perturbação. Porque o campo vibratório de um é diferente do nosso. A exemplo disso, vemos André Luiz, que ficou com a mãe, que era um espírito luminoso de outras colônias espirituais altíssimas. Ficou 8 anos ao lado dele, ele não a percebeu. Porque ensimesmou-se nas suas construções mentais, que é o que todos nós teremos ao passar para o mundo espiritual. Então, eu quero logo encontrar com meu companheiro que desencarnou. Se você precipitar, aí é que serão encarnações para encontrar ele de novo, porque são ambientes muito adversos, né? Então, de onde a consequência, não lhe dando senão decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. Pode-se disso concluir que, quando todo mundo for espírita, sincero, verdadeiro, não haverá mais suicídios conscientes. Então, a gente vai refletir muito sobre isso, é um tema da mais alta complexidade. Estamos nos dirigindo aos pais cujos jovens estão trazendo essa tendência desde a infância. Estamos nos dirigindo a nós outros mesmos, que ainda trazemos ideias muito confusas e secretas da vontade, olha, eu não farei nada contra mim, mas se alguém me tirasse daqui agora, eu acharia bom. É a mesma coisa, é o mesmo intento. Porque quando nós damos uma ordem mental que eu não quero viver aquela realidade, nós vamos desorganizando todos os nossos sistemas, todos os nossos aparelhos, todo o nosso metabolismo funcional. Nós vamos desorganizando as nossas células, elas começam a ficar desgovernadas e as nossas tendências perispiríticas, que não estavam agendadas para serem vividas nessa encarnação, aparecerão com toda a força, havendo nisso uma abreviação da vida. São inúmeras as fontes que geram o suicídio, e principalmente a cólera, o espírito revoltado com Deus, distante da realidade da vida, que se insurge sobre o outro, ferozmente, nos seus gritos surdos, nos seus desesperos incontáveis. Este também está abreviando sobremaneira sua existência na Terra. E o corpo é um patrimônio divino por empréstimo.
para que a gente possa fazer o progresso com esse instrumento divino que nós devemos respeitar como um templo em que o Espírito alberga a sua existência temporariamente, para que este templo sublime seja devolvido tendo sido esgotadas suas forças no trabalho do bem constante. Que haja uma extenuação das nossas forças vitais pelo bom uso que fizemos do instrumento que Deus nos ofereceu, da oportunidade de estarmos inseridos no contexto mais educativo para o espírito nessa existência terrestre. Vamos refletir. É mesmo muitíssimo importante nós refletirmos nesses conteúdos, porque a ignorância instala em nós processos muito dolorosos. Deus nos criou simples e ignorantes, mas no minuto seguinte, nós, pela vivência, pelo contato com a matéria, nós já começamos a angariar experiência da nossa forma de ser. Então, manter-nos num estado de ignorância é altamente arriscado, perigoso para o espírito no estágio evolutivo que nós nos encontramos, onde o desenvolvimento intelectual avança. E quanto mais esse desenvolvimento intelectual avança, mais loucos podemos nos tornar. Certamente, se nós olharmos para os mundos muito primitivos, muito, nós não vamos encontrar loucos. Porque aqueles espíritos, naquela fase, estão muito protegidos. Mas conforme nós vamos avançando e a humanidade vai estruturando a asa do conhecimento, do desenvolvimento intelectual, os loucos vão se fazendo em maior número. E quando a Célia leu para nós o que está no Evangelho, que não é possível um espírita cometer suicídio. Não é possível. Isso não existe. Nunca, jamais, em tempo algum, um espírita chegou no mundo espiritual como suicídio. É evidente que um presidente de casa espírita pode chegar no mundo espiritual como suicida, direto ou indireto. Mas isso só vai revelar que ele não se tornou espírita. Só isso que vai revelar. Porque termos simpatias, concordarmos com as ideias que o Espiritismo traz, não nos faz, de maneira nenhuma, espíritas. Como o próprio Kardec define para nós, o espírita é aquele que se esforça por domar as suas más tendências. Então, não é possível, de maneira nenhuma, um espírito espírita chegar como suicida. E por quê? Porque esse conhecimento vivenciado saneia os nossos equívocos, nos tira de maneira definitiva da loucura, que muitas vezes temos vivenciado por século ou séculos. Então, é muito sério isso.
É muito sério esse entendimento. Porque, como nós temos falado, a loucura, ela mora no pensamento, na mente. A loucura tem uma morada dentro de nós. E ela se estabelece pelo equívoco da nossa forma de pensar, das nossas crenças. Então, eu crer por uma hora que eu sou melhor que você é um estado de loucura, que pode me levar a ambientes tétricos. Eu crer que uma raça é melhor que a outra é um estado de loucura. Eu crer que o que eu tenho me torna privilegiado como espírito é um estado de loucura. Então, privilégios não é evolução. Ontem, conversando com um amigo, a gente ainda conversou sobre isso. Quando a gente olha, né, ao nosso redor, quando o celular começou a dominar, né, o mercado, as pessoas falam assim, olha que evolução. A pessoa pode daqui falar com uma pessoa que está lá no Japão. Enquanto algo de bom, porque obviamente que essa tecnologia pode ser muito boa, enquanto algo de bom não se torna para todos, isso não é evolução, é privilégio. Na hora que é para todos, é evolução. Evoluiu, porque é para todos. Porque tudo é para todos. Então, quando a gente diz assim, eu tenho o privilégio de, já revela algo que não corresponde a um processo evolutivo. Daí a importância de nós entendermos, como a Célia trouxe para nós, que tudo aquilo que nós pensamos precisa diariamente passar por um escaneamento, ser varrido por um pensamento lógico, estruturado no bem, na bondade, na caridade, para que nós identificamos aquelas unidades estruturais do pensamento que não corresponde à verdade e que nós tenhamos essa capacidade de vigilância e retirar de nós. Porque não sabemos se estamos ou não construindo com o que pensamos um ambiente onde lá na frente vai nos levar ao suicídio, mesmo que agora eu digo, não, eu jamais seria capaz disso. Eu vou ler um trechinho do livro Ceareiros de Volta, do Valdo Vieira. Nós estamos lendo o texto Caridade Essencial, mas estamos fundamentando essa ideia com outros textos, em que esse companheiro que trouxe essa ideia, chamado Alberto Seabra, muito conhecido no Brasil, homeopata, foi um médico, inicialmente completamente descrente da homeopatia, até que um filho foi curado. Aí pronto, né? Trouxe um trabalho espetacular para a humanidade. Então, ele diz assim, observando os sentimentos que porejam do corpo espiritual através da aura, reconhecemos que, a rigor, ninguém consegue ocultar intenções, sejam as mais profundas. Olha que espetacular essa ideia. Olha que espetacular.
todo o tempo todo, poreja, sai pelos poros do nosso corpo perispirítico, que alcança a aura, essa vibração que nós temos ao redor de nós, o resultado dos nossos pensamentos, das nossas convicções, daquelas ideias mais secretas, que todo o tempo, toda hora, o tempo todo, nos revela quem somos e atrai para nós mentes com a mesma frequência. Um espírito dementado passando 10 metros daqui, quando ele olha para mim, ele vem correndo me abraçar. Na hora, ele vem na velocidade da luz e gruda. Por quê? Porque pensamos muito semelhantes. Nossos pensamentos se identificam, né? E aquele conteúdo que eu vibrava, agora tem mais alguém. E depois mais alguns. E logo em seguida, legiões. Essa palavra é uma palavra muito importante, porque numa conversa de Jesus com o obsediado diz para ele quem ele é. E diz: sou a legião. E todos nós, indistintamente, somos legiões, ou da luz ou da treva. Então, quantas pessoas têm dificuldade verdadeiramente de ficar sozinho? E por quê? Porque quando eu estou com alguém que não pensa como eu, que tem um pensamento mais elevado, que as vibrações são de teor mais sublimes, eu fico protegida. Com certeza. Então, falar desse tema, suicídio, é falar do que pensamos, das nossas concepções que temos sobre nós, sobre a vida, sobre Deus, sobre tudo aquilo que nos cerca. Então ele continua assim: fluidos e vibrações, olha que espetáculo essa frase. Fluidos e vibrações a dimanarem do ser falam mais alto que discursos e votos articulados pela língua. Todo o tempo nós falamos. E nós, espíritos, não falamos só com a linguagem articulada. Nossas vibrações falam, nossas emanações falam. Imprimem, as nossas emanações imprimem a matéria. Dão cor, dão textura, dão vibração, dão aromas ou cheiros, como todos nós já sabemos. Então, quando um espírito parte para uma situação calamitosa dessa do suicídio, e ele sente, isso é um relato de todos os espíritos indistintamente que partem para o suicídio, que eles sentem o corpo entrar em estado de putrefação, eles ficam aderidos, passando por todo aquele processo. Na verdade, esse estado começa décadas antes. Porque o pensamento tem esse conteúdo que redundou naquele ato. Então, se nós não higienizarmos todo o tempo todo, o nosso pensamento com a verdade trazida por Jesus,
Nós não damos conta de nós de jeito nenhum. Não damos. Porque o pensamento ele tem que ser alimentado da nobreza, da beleza, dos valores de vida eterna. Então, às vezes, a gente diz assim, a gente faz um comentário sobre alguém e nós pensamos assim, é só um comentário. Não é só um comentário. Não é de maneira nenhuma só um comentário. Por quê? Porque esse comentário, ele traduz situações muito complexas da nossa intimidade. Porque é o espírito que não se vigia. Então, vamos pensar bastante sobre isso, para que sejamos aqueles espíritos a ter uma convicção tão absoluta do que seja a vida, que nunca jamais em tempo algum voltaremos a esses pensamentos de não mais existir. Vamos refletir sobre isso. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de aprender e aprender, de ampliar o nosso entendimento sobre a vida, sobre a nossa existência, Senhor, como oportunidade redentora dos nossos espíritos, de nos vincularmos definitivamente ao seu coração amoroso e compormos a sua equipe de trabalho, oferecendo do que temos de melhor, saneando o nosso pensamento. Fortalece-nos, Mestre, socorre-nos, faça de nós instrumentos do seu amor e da sua bondade, aonde quer que nos encontremos. Reunidos em seu nome, Senhor, estamos desejosos de oferecer do nosso ectoplasma, do que temos de melhor, das nossas melhores vibrações, nossos melhores pensamentos e sentimentos, para que esta equipe socorrista que nos cerca possam utilizar desses recursos orgânicos em favor dos nossos irmãos que se encontram enfermos, do corpo e da alma, alojados nos hospitais, nas enfermarias, nos lares, nas casas de detenção. Todos esses irmãos recebam nesta hora as vibrações de paz e de equilíbrio, de saúde e de bom ânimo. E nós outros, Senhor, brasileiros, que nos encontramos saudáveis, desejosos de operar em seu nome, rogamos a Ismael que possa nos chamar para o trabalho, para que nós possamos ocupar o nosso local de trabalho, adentrarmos naquele ambiente, iluminá-lo com os nossos pensamentos, com os nossos ideais, para que os nossos irmãos que convivem conosco possam
receber do que temos de melhor e também aprender a servir. Sejamos nós os espíritos honestos, operosos no bem, para que esta pátria seja a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.